Olá pessoal, Doug Niemeyer aqui. Nesse vídeo a gente vai falar um dos principais inimigos de um investidor, de um trader que minimamente opera o mercado, que é a ganância. Por que esse sentimento é tão comum e destrói tantos resultados das pessoas? Eu sou o Douglas Niemeyer e ajudo você a multiplicar o seu capital, a ter alta rentabilidade na Bolsa de Valores. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Olha só. Por que eu trago esse conteúdo hoje aqui para você? A ganância, ela é um sentimento, antes de falar quais são os problemas que isso causa nos seus resultados, eu vou falar que esse sentimento é um sentimento normal. Todos nós humanos temos algum tipo de ganância ou temos algum nível de ganância. Eu já fui muito ganancioso no início, principalmente no início da minha jornada. Vou contar um pouquinho para vocês. Eu tive um prejuízo gigantesco em Petrobras lá em 2016, provavelmente foi 2016 para 2017, quando eu ainda operava bastante aqui no Brasil, operava long e short, e aí eu fiz uma operação, estava muito alavancado, e essa operação ela começou a ir contra, né? Então eu entrei em determinada região de preço e o mercado subiu um pouquinho, começou a ir fora, e eu simplesmente tomei um prejuízo de 70 mil reais, era um prejuízo que eu não queria ter levado naquela época, porque esse capital, 70 mil que eu tomei de prejuízo, representava grande parte de um patrimônio que eu tinha aqui no Brasil. Então, eu fiquei bastante frustrado, mas ela foi uma forma de me alertar sobre o sentimento da ganância. Então, vamos lá. O que a ganância causa? Ela causa, em nós humanos, uma distorção da realidade. Quando nós olhamos para a realidade, nós a enxergamos com um outro óculos. Ou seja, quando nós olhamos, nós simplesmente não conseguimos mensurar o risco da operação. Ou nós simplesmente não queremos ver o risco da operação. Isso a ganância causa em nós. Sinceramente, a ganância ela é o principal fator interno, né, emocional, que faz com que as pessoas percam dinheiro na Bolsa de Valores. Primeiro, porque elas, muitas vezes, quando uma operação está indo a favor dela, ela simplesmente não coloca o alvo no ponto que ela deveria colocar, ela simplesmente depois mexe o alvo, mexe o stop, porque ela tem medo de tomar um stop. Isso já é muito comum, muitas pessoas me falam: Douglas, o meu principal problema é o emocional. E realmente é o emocional. E a ganância é aquela sementinha que fica ali fazendo que você não consiga enxergar a realidade como ela é. Então, o ponto aqui é o seguinte: a ganância, a partir do momento que você sabe que ela é um sentimento normal para todo mundo, a gente precisa conseguir controlar ela. E como que eu fiz para conseguir controlar esse tipo de sentimento e como você também pode fazer, tá? Eu vou trazer aqui uma experiência minha e eu acredito que isso também possa te ajudar bastante, principalmente se você está no início da sua jornada. Olha só, por que a gente quer muito ganhar dinheiro no mercado financeiro? Todo mundo quer fazer aí 3, 4, 5%, 6, 8, 10% ao mês, não importa o valor financeiro, né? O resultado financeiro que você queira buscar. O ponto é, quanto conhecimento e capacidade você tem para conseguir buscar aquele resultado. Muitas vezes nós ficamos muitas vezes ludibriados com tanta informação que tem na internet de você conseguir ficar rico da noite para o dia, principalmente quando se fala em mercado financeiro. Muita gente traz informações muito superficiais em relação a quanto dinheiro você consegue fazer no mercado ou o que você precisa efetivamente para fazer dinheiro no mercado. E a ganância, ela é despertada principalmente em um nível muito mais alto naquelas pessoas que não têm conhecimento ainda para conseguir extrair aquele valor financeiro do mercado. Não digo que você não possa eventualmente fazer um grande dinheiro em uma operação porque você deu sorte. Pode acontecer, eu já vi muito isso acontecer e aí é um grande problema também. Por quê? Você vai lá, acerta uma operação na sorte e aí você acha que depois você vai acertar de novo. Aí você vai lá, coloca muito mais dinheiro naquela operação, um dinheiro que você não poderia perder ou não gostaria de perder caso aquela operação dê errado. E aí você perde aquele capital e aí você fica simplesmente muito mais frustrado porque você perdeu um dinheiro que você não poderia perder. Então o ponto é,
quando você começa a aprofundar o conhecimento em relação ao quê? Ao risco daquela operação que você está tomando, ao tamanho da sua posição. Então, por exemplo, se você tem 10 mil reais na sua conta, você é um cara que tem 10 mil reais e você quer fazer esse dinheiro crescer no mercado. Muito bem. Não é inteligente você pegar os seus 10 mil reais e alocar todo esse dinheiro em uma operação. Né? Aquela operação, se der certo, você multiplica o seu dinheiro e se der errado, você perde todo o seu dinheiro. Ou seja, existe uma coisa no mercado que chama minimamente gestão de risco. Douglas, eu já ouvi falar de gestão de risco, mas como é que é isso na prática? Bom, um exemplo bastante simples é, se você tem 10 mil reais e esse é o único dinheiro que você tem, e você aceita perder R$ 1.000 do seu dinheiro em uma operação ou em um período, você vai operar, né? Você vai entrar em uma operação com esses R$ 1.000. Então, eu estou tranquilo em poder perder esses R$ 1.000. E aí, quanto esses R$ 1.000 podem me gerar de resultado? R$ 10, R$ 20, R$ 50 ou R$ 1.000? Esse tipo de mensuração começa a aproximar você da realidade. Por quê? Se você não tem noção da realidade, se você não está inserido dentro de um contexto minimamente viável para que você consiga fazer dinheiro, você simplesmente pega os seus 10 mil reais e, cara, eu quero fazer esses 10 mil reais aqui virarem 50 mil reais da noite para o dia. E aí você simplesmente, se uma operação vai contra, se você colocou todo o seu dinheiro em uma operação, você pode perder esse dinheiro. E aí começa literalmente a você ficar cada vez mais frustrado, você fica incomodado, e aí você arruma dinheiro de novo, você foi lá, juntou mais 10 mil reais, e aí você vai de novo, e esse ciclo ele não termina. Eu conheço amigos, tenho amigos, né, conhecidos, que operam no mercado há muitos e muitos anos e ele ganha muito, depois ele perde muito. Então ele ganha muito, depois ele perde muito. Ele ganha muito e ele perde muito. E é surreal esse tipo de coisa. Por quê? Você não pode simplesmente se dar ao luxo de perder todo o seu dinheiro. Imagina o seguinte, se você tem 10 mil reais, é uma coisa. Depois você tem 100 mil reais, é outra coisa. Se você tem 1 milhão de reais, é outra coisa. Imagina um cara que tem 10 milhões de reais, por exemplo. Como é que ele vai se dar ao luxo de ser ganancioso a ponto de a operação der certo, ele multiplica esse dinheiro por 10, mas se der errado ele perde tudo. Você não pode fazer isso. Você vai quebrar, você simplesmente não pode se dar ao luxo de entrar nessa linha de risco de ruína, que muita gente fala, né? O risco de ruína é você entrar em uma posição, entrar em uma operação e perder todo o seu dinheiro. Então, a ganância, ela é literalmente uma armadilha que ronda a vida de muito trader, muito investidor. E eu já vi gente quebrar simplesmente porque ela não aceita estar errada. Ou seja, eu estou certo, o mercado está errado, o mercado está errado, o mercado está errado. A ganância dela é tão grande em querer ganhar dinheiro que ela simplesmente não consegue ter a clareza de avaliar os riscos daquilo que ela está fazendo. Então, precisa tomar muito cuidado em relação à ganância, porque se você não conseguir identificar esse sentimento em você mesmo, você simplesmente, muitas vezes, passa uma vida inteira dentro do mercado financeiro sem controlar ela. Como que eu controlei a minha ganância? Eu simplesmente consegui criar um modelo operacional com regras, né? Um modelo operacional, um conjunto de regras para entrar e sair do mercado, ou seja, comprar e vender, extremamente objetivo. Então, quando eu pego o meu capital, eu vou pegar uma parte desse capital e fazer uma operação, eu simplesmente sei, se tudo der errado, quanto isso representa do meu capital. Então, antes de eu colocar o dinheiro no mercado, eu sei exatamente quanto daquele dinheiro eu posso ganhar, mas antes de saber quanto eu posso ganhar, eu sei quanto eu posso perder. Então, se a operação der errado, tá tudo bem, não tem problema com isso. Eu simplesmente vou dormir tranquilo, não vou arrancar os meus cabelos, porque eu planejei aquilo. E se a operação der certo, ok, dinheiro no bolso, e assim a gente repete o ciclo. Então, o ponto é, você
tendo um bom modelo operacional, você tendo uma forma clara de colocar o pé no mercado, né? Colocar o dinheiro no mercado para ele trabalhar para você conseguir ter lucro do seu dinheiro que você tem, você precisa ter um modelo operacional. E aí você tem exatamente o momento de entrar no mercado, quando comprar, o que comprar, né? O que você vai comprar ali no mercado, quanto dinheiro você vai alocar daquele capital, naquele ativo, naquele momento, e efetivamente quando você vai sair ou no lucro ou no prejuízo. A partir do momento que você tem isso mapeado, o sentimento da ganância ele não tem mais espaço ou ele começa a ficar diminuído. Por quê? Os pontos estão mapeados e a partir do momento que os pontos estão mapeados, você não deixa espaço para a subjetividade, você não deixa espaço para os sentimentos. E aí que a pessoa começa a ter uma curva ascendente de ganhos. Então, quando a pessoa simplesmente ganha, devolve, ganha, devolve, ganha, devolve, é porque o emocional dela está muito acima das regras. Então, minha sugestão para você que eventualmente possa ainda não estar tendo resultado no mercado é tenha um bom modelo operacional, defina um bom modelo, defina as regras que você vai usar para entrar no mercado, para conseguir fazer as suas operações. E aí, naturalmente, aloca o dinheiro para essas operações para que você consiga ter uma fluidez nas suas operações a ponto dessas operações serem lucrativas. E aí, a ganância ela começa a ficar no lugar onde ela deveria estar, que é literalmente lá guardadinha, porque você nunca vai eliminar esse sentimento. Esse é o ponto, né? Quando eu aprendi isso, que a nossa ganância ela precisa ser controlada, a gente simplesmente consegue começar a fazer dinheiro no mercado de forma consistente, de forma recorrente. Isso é muito importante. Não é o quanto de dinheiro você faz em uma operação que vai dizer para você se você é um bom investidor ou não um mau investidor. O ponto é quanto tempo você consegue consistentemente manter ganhos, né, do seu capital. E aí, literalmente, entra muito mais o lado racional do que o lado emocional. Então, esse é o ponto. Controle a sua ganância. Entenda que ela é normal, entenda que ela existe, principalmente no início, quando a gente tem menos conhecimento, esse sentimento ele vem à tona com muito mais força e com o passar do tempo, conforme você vai adquirindo conhecimento, o conhecimento vai literalmente tomando um espaço maior e os seus sentimentos de ganância vai diminuindo a ponto de você conseguir deixar ele quietinho lá para que ele não interfira nos seus resultados, certo? Então, esse é o nosso conteúdo relacionado à ganância. Eu espero que isso tenha ajudado você também a entender um pouquinho melhor como você pode ter resultados melhores no mercado financeiro, tá certo? Vejo você no próximo vídeo.